Quantos recebem a paz nessa noite? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer pela recepção nessa noite. Dizer que para mim é um motivo de muita alegria conhecer mais uma partícula do Senhor. Mais um povo que vai morar no céu de glória. Mais um povo que está caminhando nesta terra. Que aqui nós somos peregrinos, aqui não é nossa moradia. Eu quero agradecer ao pastor dessa igreja. Quero agradecer aos obreiros que estão na minha retaguarda nesta noite. E eu fui convidado para ministrar uma palavra ao teu coração nessa noite. Não sou um grande pregador, renomado, mas eu prego uma palavra de um grande Deus. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo. Eu peço só para a irmã me ajudar só um pouquinho no agudo, só um pouquinho só, porque senão daqui a pouco eu fico sem voz, irmão. E hoje eu vou estar numa vigília hoje. Se a irmã puder me ajudar, vai ser bênção de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12, o versículo de número 1 em diante. Ficou 10, pastor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. É evangelho, não é livro, tá, amados? Porque quem escreveu foi os evangelistas, foi os discípulos. E quando se trata dos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, é chamado de evangelho, segundo escreveu cada qual. Amém? Versículo de número 1, quantos encontraram, se poderia se manifestar dizendo glória a Deus? Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12. Todos encontraram? Amém. Versículo de número 1 em diante, que nos diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e o que ressuscitara dos... E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de um nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Pode fechar a tua Bíblia e se assentar. Eu quero ser muito breve nessa noite. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Jesus indo em alguns caminhos, ou passando por alguns caminhos. Nós vamos encontrar que Jesus, certo dia, ele foi numa cidade chamada Naim, e não era de costume Jesus passar por aquele caminho. E porque Jesus passou naquele caminho, a Bíblia Sagrada me diz que existia-se uma mulher viúva e que só tinha um filho. A cidade de Naim, entenda algo aqui rápido e bem breve. A cidade de Naim, ela só tinha uma entrada e só tinha uma saída. A tradição judaica nos afirma que um defunto jamais ele poderia ser sepultado dentro da cidade. Ele tinha que ser levado para fora, porque isso é uma tradição judaica. E os judeus, para eles se torna impuro naquela época tocar em um cadáver. Por essa razão, aquela mulher, ela está saindo da cidade para sepultar o teu filho. Agora nós vemos que Jesus, ele está entrando na cidade com uma grande multidão, e esta multidão indo, cantando, louvando, engrandecendo aquele que vive e reina para todo sempre. E agora nós vemos uma multidão saindo da cidade de Naim, e aquela multidão era a multidão que chorava, era a multidão do lamento.
Jesus chega para aquela mulher e fala: não chores. Jesus estava falando: chegou agora a tua providência, chegou agora a solução para o teu problema. Entenda algo aqui. Aí Jesus, ele faz isso. Jesus, ele escolhe alguns caminhos para trilhar, porque nos caminhos que Jesus passa tem providência dele. Só que quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar lugar que Jesus, ele tinha prazer de ir. Quando esse texto: mas pastor, você lê um texto e está pregando em outro. Não estou pregando no outro, eu estou te ensinando que Jesus, ele tem os seus caminhos, e os caminhos que Jesus tem é um caminho de vitória. Por onde que Jesus passa, milagre acontece. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Jesus vai passar na tua casa, Jesus vai passar na tua vida, e o milagre vai acontecer. Jesus vai passar no teu emprego, Jesus vai passar onde tu mais necessita, porque milagre vai acontecer. Se você aqui é assim, joga a tua mão para o alto e dá glória a Deus. Aí eu vejo Jesus escrevendo um bilhete e manda um menino levar esse bilhete. Jesus anuncia para Marta: Marta, prepara uma ceia, que vai eu e mais 12, com Jesus é 13. Nós iremos ceiar na tua casa. Eu imagino Marta correndo na quitanda. Eu imagino Marta correndo no mercado. E Lázaro pergunta para ela: mana, o que está acontecendo aí? O que vai acontecer? Sabe quem está vindo? Jesus. Bata no ombro do irmão teu lado. Eu sei que você está longe de alguém aí. Bata no ombro do irmão teu lado. Fala: se prepara que Jesus hoje vai lá na tua casa. Não. Deixa eu te dizer. Eu tenho um problema. Eu sou pentecostal. Problema não. Eu sou pentecostal. Eu gosto dos moveres de Deus, mas eu gosto da Bíblia. Eu acredito que o avivamento, ele tem que vir não pelo grito. O avivamento, ele tem que vir pela palavra. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Escute. Eu acho que se eu recebesse uma notícia hoje dizendo que lá na minha casa iria jantar a Dilma Rousseff, eu não ia ficar contente não. Eu acho que eu ia ficar um pouco embravecido com ela. Eu acho que seria aquele momento, sabe aquele momento que você escolhe aquele momento para desabafar? Eita Jesus. Eu acho que seria esse momento que se a Dilma Rousseff fosse da minha casa. Mas se eu receber essa notícia que Jesus fosse na minha casa, eu ia preparar o melhor para ele. Eu ia preparar o melhor. A melhor cadeira, eu ia falar para o meu filho: não senta aqui não, porque aqui está reservado para o mestre nessa noite. Quem sabe, eu estou conjecturando, querido. Não que isso aconteça, é só uma conjectura. Quem sabe a minha esposa prepara aquele frango que só ela sabe preparar para mim. Eu ia pegar a melhor parte, a parte do peito, que é a parte que eu gosto. Eu ia falar: ninguém coma essa parte, porque essa parte aqui é para o mestre, porque essa parte aqui é para Jesus. É isso que Jesus estava precisando, era isso que Jesus estava falando, era isso que Jesus estava dizendo para Marta. Aleluia, glória a Deus. Escute. Aí nós vemos que Jesus manda o bilhete, Marta começa a preparar o banquete. Só que quando nós voltamos, quando Jesus chega a Betânia, antes de Jesus ir para uma cidade chamada Betânia, uma aldeia pequena, muito simples, que daqui a pouco eu volto nela, Jesus, ele veio de Jericó. Repita comigo: Jericó. Jericó. Repita mais forte: Jericó. Jericó, na tipologia bíblica, numa matéria da teologia, é uma tipologia que representa a carne. Jericó representa a carne, representa a nossa vida. Quando nós estávamos lá no
verão, e a brisa batia em Jericó, e era aquele clima lindo, aquele clima gostoso, era aquele clima que qualquer crente queria. Sabe aquele clima quando nós estávamos nesses dias de verão, queríamos estar perto da praia, queria estar perto de um lago, para vir refrescar? Era isso que tinha em Jericó. Mas quando eu vejo Jericó, eu vejo que dentro de Jericó, ou nas portas de Jericó, existia mendigo, existia pessoas que eram postas ali para pedir esmola. É nesse retrato que nós estávamos outra hora. Nós estávamos aprisionados, nós vivíamos atrás de esmola. Querido, não estou dizendo esmola no lado financeiro, mas eu estou dizendo esmola no lado espiritual da coisa. Nós vivíamos de uma maneira, sei lá, meio atravancada, vivendo de uma maneira oprimida. Aí sabe o que acontece? Aí Jesus, certo dia, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que Jesus estava saindo de Jericó, melhor dizendo, entrando em Jericó. E Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Pouco importa, como eu havia dito aqui, que existia-se duas Jericó, uma praticamente perto da outra. Não é que eles erraram na escrita, não, mas porque cada um tinha seu plano de vista, cada um tinha sua maneira de enxergar. Um viu Jesus entrando na velha Jericó, e o outro viu Jesus saindo da nova Jericó. Pouco importa, mas eu vejo que quando Jesus estava indo para Jericó, um certo homem chamado Bartimeu, ele ouve um barulho, e ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Entenda algo aqui rápido para mim acabar. Deixa-me te dizer, quando Jesus está passando por Jericó, aquele homem teve uma oportunidade de começar a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Ele viu somente uma oportunidade. Segundo o historiador Flávio José, ele nos diz que a multidão que acompanhava Jesus, existia-se um barulho muito grande. E sabe qual que era esse barulho? Era barulho de exaltando a Jesus, porque tinha multidão, e quando a multidão andava com Jesus, era sinal que tinha recebido um milagre lá atrás. Aí sabe o que acontece? O historiador Flávio José nos diz que esse barulho era audível a cerca de 2 quilômetros, e um cego conseguiu chamar a atenção de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes nós achamos que Jesus só está no ambiente que tem muita gente, não é? Eu vou te provar que não é assim. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará. Então já era um motivo para você adorar ele. Aí sabe o que eu vejo? Enquanto aquela multidão estava louvando ao Senhor, porque assim, não vou fugir da mensagem. Você já passou por uma situação que parece que ninguém te ajuda? E você olha e fala: ele poderia me ajudar. Aquele povo que estava andando com Jesus, que estava indo para Jericó com Jesus, era o povo que recebeu o milagre de Jesus. Mas eles pouco estavam se importando com o cego. Você quer que eu te prove dentro da Bíblia Sagrada? O cego, quando começou a clamar, aí veio um no meio da multidão e falou assim: fique quieto, porque você está incomodando o mestre. Mas aí ele parou, ele começou a clamar cada vez. Tinha gente ali. Aí eu entro nesse texto que o pastor leu, de João capítulo de número 4. Eis que a hora vem que Jesus ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. É fácil adorar quando nós recebemos a vitória, não é? Isso não é adoração, isso é culto de ação e graça. Adoração é quando nós estamos adoração é quando nós estamos passando pela prova, é quando as portas estão fechadas, é quando a enfermidade bate em nossa porta. Aí sabe o que nós fazemos? Eu te louvarei, Senhor, em meio à circunstância, eu te louvarei. Quando todo mundo vira
Isaías, nós vamos ver que Isaías, o profeta messiânico, ele narra que do trono de Davi viria o Salvador. Ele falou: é agora. Só ele. Quando ele começou na expressão Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele estava dizendo para Jesus: Jesus, você é o meu Salvador, você, somente o Senhor pode me salvar, somente o Senhor tem a solução para o meu problema. Aí Jesus manda chamar o cego e o cego vem, e Jesus diz: que queres que eu te faça? E ele fala: que eu tenha vista, que eu enxergue. Aí Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Pois bem, Jericó representa a nossa carne, grave isso. Quando nós estávamos no pecado, Jesus deu um passeio na nossa vida. Você quer que eu te prove? Nessa noite você está aqui porque Jesus passeou lá no mundo e falou: tu é meu, não é mais de ninguém, tu é meu, não é mais de ninguém, tu é meu, tu é minha escolhida, tu é meu escolhido, e não tem jeito, eu te escolhi, te chamei pelo teu nome, e tu é meu, e não é mais de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus, ele vai para o caminho de Betânia. Repita comigo: Betânia. Eita lugar que Jesus gosta. Betânia. E tem muitas Betânias que Jesus está procurando Aleluia. e já não encontra mais. Eita. Quando nós olhamos a cidade ou aldeia de Betânia, nós vamos ver algo muito pequeno, uma aldeia pequena. Nós vamos ver que Jesus por algumas vezes passou lá. Você quer que eu te prove pelo menos uma? Certo dia a irmã de Lázaro manda anunciar que o seu irmão havia morrido. Era em Betânia. Lembra quando Jesus recebe a notícia, a Bíblia diz que Jesus chorou? Era amigo de Jesus. Vamos conjecturar nos dias de hoje? Eu não prego assim não, eu prego mais bravo, tá? Mas a gente tem que entender, irmãos, entenda aqui, ó. Quando Jesus, ele está falando no meio do ambiente. Se tiver que pregar em vigília 2 horas de Bíblia, eu prego. Para isso que Jesus me deu graça, para isso que eu tenho que estudar. Mas tem pregador que eu não estou batendo em ninguém não, tá? Mas o problema é que nós temos que ter a sensibilidade de ouvir como que Jesus quer. Verdade. E às vezes nós queremos forçar Jesus a fazer o que ele não quer fazer. Aí Jesus, ele entra numa aldeia chamada Betânia. E Jesus, quando ele entra na aldeia chamada Betânia, ele recebe a notícia, ou melhor, o seu amigo estava enfermo e faleceu. E Jesus ia lá. Se fosse nos dias de hoje, para os dias de hoje, onde que vai ser o churrasco? Lá na casa de Lázaro. E quem que vai? Jesus e seus discípulos. Vai lá. Porque era um ambiente que Jesus gostava. Era um ambiente que Jesus amava estar. Você não está conseguindo compreender. Deixa eu ser mais claro aqui, a hora já foi-se embora. Quando nós olhamos Betânia num âmbito simples. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, se não me falha a memória, versículo de número 3 em diante, nós vemos o sermão da montanha. Bem-aventurados pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. Mas quando fala de pobreza, não está falando de pobreza material, não está falando de pobreza que você não tem um sapato para colocar, porque você não tem um carro para andar, que você não tem uma casa para morar. Não estamos falando dessa pobreza, ou em algumas traduções
aqui neste lugar, porque aqui é um lugar humilde, aonde que Jesus está. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Verdade. Repita comigo: eu preciso ser. Não, com mais vontade. Eu preciso ser. Como Betânia. Entenda algo aqui, querido. Quando nós olhamos a aldeia de Betânia, Jesus tinha o prazer de ir lá. Hoje, batismo com o Espírito Santo no meio da igreja já não tem mais. Verdade. Porque fechamos Betânia. Porque Jesus, muitas das vezes, ele quer ir até Betânia. Ele até mandou um bilhete. Só que Betânia fechou as portas para Jesus. Aí eu vejo, eu vou descer aqui, posso descer? Aí eu vejo Jesus sentado na mesa ceando, e Maria falou: é agora. Era isso que Jesus estava nos ensinando. Maria, ela pega um nardo e começa a ungir os pés de Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que com seus cabelos ela começa a enxugar. Ela estava dando o melhor para Jesus. Eu creio. Sabe como que nós entramos na igreja nos dias de hoje? Se nós levantarmos um clamor acerca da adoração, para adorar o Senhor, vai ter gente que em 2 minutos vai estar com a mão grudada um no outro e olhando o que parece que aquele cachorro que caiu na mudança, não sabe para onde que está. Mas quando nós entramos na presença de Deus, nós queremos exigir. E haja vista que tem alguns líderes por aí dizendo que nós temos que exigir. Aí Isaías nos narra: quem que é tu, caco, para contender com o oleiro? Entenda algo que eu estou querendo dizer aqui nessa noite, querido. Quem somos nós para querer exigir algo de Deus? Deus, ele dá porque ele é Deus. Se ele não der, ele continua sendo Deus. Mas sabe o que Maria falou? Eu não quero nada, mas eu quero é dar. Melhor é dar do que receber. Ela entendeu esse propósito, e é esse propósito que nós temos que entender nos dias de hoje. Entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te engrandecer, eu quero te glorificar na beleza da tua santidade. É dessa maneira que nós temos que entrar na presença do Eterno. Entrar com o coração contrito, entrar com o coração quebrantado, entrar com o coração disposto a lhe adorar. Aí a vitória vai vir nas nossas vidas. Aí sabe o que eu vejo? Quando nós vemos essa trajetória, nós vamos ver que Jesus, depois de ele sair de Jericó, ele vai para uma terra chamada Betânia, para uma aldeia, e depois ele está caminhando para Jerusalém. Aqui eu encerro. Jerusalém hoje, até nos dias de hoje, é a capital, é o centro da adoração dos judeus ortodoxos. Jerusalém, na Bíblia Sagrada, há um simbolismo muito grande, nos reflete em adoração. Repita comigo: Jerusalém. Reflete em adoração. Quando nós vemos, quando Jesus está em Jerusalém, está caminhando para Jerusalém, Jesus está nos ensinando a todo tempo ao adorar. Jesus, ele, em vários trechos da Bíblia Sagrada, ele nos ensina isso. A adorar, a como orar ao Pai. Jesus, nós bem sabemos que ele se dividia, se poderíamos dizer assim, no aspecto humano, 100% humano,
e 100% Deus. Humano quando ele teve sono, e Deus quando ele ressuscitou mortos. Mas Jesus estava influenciando o povo aliado. E o que nós temos fazendo dentro das igrejas? Temos feito dentro das igrejas no dia de hoje. A adoração parece que está extinta. A adoração parece que está escassa. Nós queremos entrar muitas das vezes e vir para a igreja porque o problema bateu em nossa porta. Eis que a hora vem e que o nosso Senhor procura os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então é tempo, irmãos. Seja Betânia de Deus. Muitas das vezes nós entramos na presença do Senhor, vemos para a casa do Senhor. Certo dia o salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Hoje quando nós fazemos um convite para crente, eu estou dizendo para crente, porque nós sabemos que aqueles que não conhecem os mistérios de Deus, é muito mais difícil de entender. Quando nós fazemos o convite para crente, ele arruma 300, 400, 1000 desculpas. E quando vem reclamando, vem murmurando. Ele olha para o relógio, ele não vê a hora de acabar o culto. Mas ele não consegue chegar no horário para orar. Nós estamos num propósito de 3 meses de oração na nossa igreja. Querido, no dia que não é todos os dias que nós temos, porque temos 2 congregações, e se divide, intercala, porque o obreiro tem que trabalhar. Hoje o pastor Acioli me convidou várias vezes para vir pregar aqui. Eu falei: pastor, o senhor não leva a mão não? Mas não dá para mim vir, eu tenho mais agendas no final de semana, e é muito difícil, às vezes, intercalar. E eu recebi um convite para estar pregando, e hoje eu nem ia nem poder estar aqui, mas eu falei: dê minha palavra, pastor, eu vou estar lá. Agora entenda algo aqui. Quando nós vemos que Jesus, ele quer nos mostrar isso, para ter alegria para estar na presença dele, para ter vontade para estar na presença dele. Não vimos por obrigação, mas ter o desejo, quando nós entramos nessa porta dentro, de levantarmos a mão, de dizermos que o Senhor é digno de toda